Graça e paz a todos. Boa noite, em primeiro lugar, né? Pessoal, eu tava lendo a Bíblia aqui e resolvi gravar esse vídeo porque tocou grandemente no meu coração a palavra que eu escutei ontem no culto. O que a gente tem que viver é a palavra e ser a palavra. Então, ao ler esse versículo lá em Marcos 4, 35, do 35 ao 41, eu comparei isso à minha vida. A minha vida há um tempo atrás, tá? Depois nós vamos lá para Lucas 5, que também foi outro versículo da Bíblia que mexeu muito comigo nesta noite. Então eu resolvi gravar um vídeo, tá? Meditar aqui na palavra do Senhor e falar aqui com vocês, tá? Por que eu comparei isso à minha vida? Vocês vão entender. Eu não sei como é que está seu coração, eu não sei como é que está seu dia a dia, mas uma coisa eu tenho certeza: algum tipo de aflição você está passando, tá? Ninguém está 100% bem. Alguma área da sua vida, ela ainda falta ter um conserto, né? Alguma área da sua vida ainda não está legal. Você precisa acreditar e ter fé que Deus está trabalhando na hora certa. A tua bênção já está preparada, já está chegando, tá? E quando eu comecei a crer nisso, quando eu comecei a botar meu joelho no chão, quando eu comecei a jejuar, quando eu comecei a ficar mais apegado com Deus, rasgar meu coração a Deus, porque a tempestade foi grande. A tempestade não foi pequena não, foi grande, tá? Foi um vendaval. E às vezes a gente murmura, né, gente? A gente fica murmurando, perguntando: por que comigo isso, Deus? Por que isso? Pô, Deus, eu era um servo fiel na tua casa. Por que meu casamento acabou? Por que eu tentei pedir perdão e dava tudo errado? Entendeu? Por que as coisas que a gente faz não dá certo, Senhor? Onde eu toco a mão não dá certo? Às vezes, pessoal, é Deus fazendo um reboliço para poder colocar as coisas no lugar, para poder fazer com que você chegue, né, até a sua bênção. Então não devemos murmurar, devemos acreditar. A palavra fala que devemos ter fé, tá? Em comunhão com Deus, porque a sua hora vai chegar. Ele está olhando para você, tá? Nada acontece sem a permissão dele. Então ele é o único, ele é tremendo, tá? E ele não vai largar o barco, ele está no barco, entendeu? Aí eu comecei a pegar todos as formas da minha vida, as áreas da minha vida, e colocar na mão do Senhor. E aí Deus começou a trabalhar, gente. Não que eu esteja 100% bem hoje, mas eu já estou muito melhor do que eu estava antes de eu começar a fazer isso, começar a ter mais fé em Deus, tá? Eu achei que o impossível, que eu já tinha perdido tudo, mas Deus não. Deus, a gente tem um pensamento pequeno, a gente pensa pequeno, mas Deus age totalmente diferente. Deus, ele não pensa como nós. Ele não age como a gente. Então o que é impossível para você hoje é possível para Jesus, tá? É possível para Deus, é possível, tá? Só que na hora dele, o que ele quer é que você apenas o adore, acredite, tenha fé nele, tá? E confesse que ele é o único salvador da tua vida. É só isso, gente. É só isso. E que você adore, se rasgue, chore, cante, fale línguas, pula, fala: meu Deus, aleluia, glória a Deus, Pai. É assim que tem que ser, entendeu? Glorifica Ele, pessoal. Ele é a única salvação da sua vida, tá? Só através dele você tem paz e toda a tempestade da sua vida vai acalmar, tá bom? Então vamos lá, em Marcos capítulo 4, versículo 35, tá? Do 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. E deixando eles a multidão, o levaram consigo. Levaram quem, pessoal? Levaram Jesus, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre,
não te importa que pereçamos? Perguntaram para Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, falando: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Às vezes perdemos a fé mesmo. Eu entendo, somos fracos, somos carne. E sentiram um grande temor, que dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Viu só, pessoal? Eu sei que a gente às vezes é fraco, eu sei que a gente às vezes não entende os propósitos e os desígnios de Deus, mas uma coisa é certa: toma isso para a tua vida, toma a palavra para a tua vida. Se lá no tempo de Jesus, porque o tempo de Jesus, né, a gente fala tempo de Jesus lá, não, mas aqui também é tempo de Jesus, porque ele está vivo. Ele está vivo, ele venceu a morte. Ao terceiro dia foi dado a ele todo o poder, toda a honra e glória sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Tá? Então, pessoal, creia mais, tenha mais fé. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente enfraquece mesmo, que a gente fica enfraquecido na fé, entendeu? Que a gente acaba achando que Deus não está no barco, mas ele nunca saiu do barco, ele sempre esteve lá. Entendeu? E vamos ter tempestades sempre em nossas vidas. Sempre haverá tempestades, momentos ruins, tá? Mas com certeza, mais momentos bons. Porque quando você se dobra a esse Deus, quando você se humilha a esse Deus, que devemos se humilhar todos os dias, porque o que ele fez pela gente é tão pouco, o que a gente quer fazer por ele é tão pouco. É tão pouco, porque a gente podia dar muito mais para ele. Muito mais, ele deu a vida, ele morreu por nós, ele lavou com seu sangue os nossos pecados, purificou a gente. Ele comprou, e o preço foi um preço muito mais alto do que dinheiro, do que em ouro, do que prata. Entendeu? Nada disso tem maior valor do que o sangue de Jesus na cruz por nós. Ele lá já nos amou antes mesmo de morrer. Tá? Ele tomou a sua cruz e foi. E quando ele falou tá consumado, tá consumado quer dizer o que? Tá pago, tá? Quando ele pagou pelos nossos pecados, tá? E aí teve um grande temor de terra, o céu escureceu, tá? Teve uma batalha espiritual enorme no mundo espiritual, mas ao terceiro dia, para a honra e glória, ele venceu a morte, tá? Ele venceu a morte em nome de Jesus, oh glórias, aleluias. Ele venceu a morte e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e deixou o Espírito Santo Consolador com a gente aqui para poder levar as nossas orações, tá? E ele trabalha de uma forma totalmente especial, totalmente linda. Jesus é lindo, pessoal, é lindo. Quando você acaba se apaixonando por esse Jesus, você vê que ele é lindo, maravilhoso. Você não quer mais largar. Você tem prazer de ouvir a palavra. Então, quando eu comecei a ler esse versículo hoje, aí eu lembrei da irmã ontem. Na igreja ela falou que a gente tem que viver a palavra e ser a palavra. E aí eu lendo, eu falei, pô, isso aqui é para mim, né? Isso aqui fala da minha vida. E eu acho que através da minha vida, tá? Desse testemunho, dessa tempestade que eu vou falar agora para vocês, vai tocar também você. Tenho certeza. Porque as situações só mudam no endereço, né? Independente da situação que eu passei, se eu passei que você acha que eu passei mais do que você passou mais que eu, não, às vezes as tempestades são iguais, né? Só muda de endereço. Então assim, um tempo atrás eu estava na igreja, pessoal, tá? Eu tive um encontro com Deus maravilhoso, 3 dias de oração, 3 dias meditando na palavra, uma igreja abençoada por Deus, que é a Igreja da Paz, da Vila Sônia, Assembleia da Paz. E assim, eu tive um encontro, eu comecei a levitar na casa do Senhor, meu casamento estava maravilhosamente bem, só que o inimigo colocou muitos clientes na minha vida, muitos, e eu comecei a abandonar minha esposa, comecei a perder o prazer de estar com ela, perder o prazer de sentar com ela, e eu achei que eu estava bem. E aí o inimigo começou a botar na minha cabeça, no meu coração, eu comecei mais não ir para a igreja. Eu comecei não mais participar, tá?
Não comecei mais a levitar na casa do Senhor. Comecei a deixar tudo de lado. Aí veio grande tempestade. Tá? A gente acabou se separando. Aí eu fechei um contrato numa cidade aqui do litoral e fui trabalhar. E assim, Deus já não estava nesse barco. Deus, ele falou assim: vai-te, meu filho, mas eu não vou com você. E aí então o inimigo começou a trabalhar na minha vida, começou a dar tudo errado. E aí eu voltei sem nada, porque acabamos trabalhando de graça, se não vem o caso agora, porque não recebemos o que tivemos que, né, o que tínhamos para receber. E assim, aí eu comecei a cair em si. Aí eu vim aqui para Nova Sintra, né? E aí eu encontrei a igreja Peniel, onde eu comecei a congregar. Foi na Peniel, através da minha esposa, porque através da vida dela eu conheci a Jesus. E eu sou muito grato até hoje, pelos filhos dela, pela vida dela, porque através dela eu comecei a amar esse Deus, eu comecei a adorar Ele. E só que ainda não estava com o coração totalmente aberto, né, para Jesus. Então, essa palavra fala tudo, né, sobre a tempestade que eu passei. E eu achei que estava tudo perdido, tudo perdido. De repente eu comecei a jejuar, comecei a ajoelhar, comecei a falar com Deus, comecei a frequentar essa igreja maravilhosa, que é um recanto sagrado, um solo sagrado. Quando eu pisei a ponta dos meus pés ali, as coisas começaram a mudar na minha vida e eu comecei verdadeiramente a adorar o Senhor, me rasgar, chorar, né, aos pés dele e ter prazer na palavra dele. E aí foi quando realmente começou tudo a mudar. E é tão rápido que você nem imagina. Graças a Deus hoje eu estou tentando restaurar meu casamento, estou conseguindo falar com ela, a gente está conversando, estamos em oração e eu creio que Deus vai confirmar, né? Porque casamento é sagrado, é projeto de Deus, né? Então a Bíblia fala que o casamento é projeto do Senhor, a família é projeto do Senhor, e aí é onde o inimigo trabalha, porque ele veio para matar, roubar, tá? E destruir. Ele trabalha dentro da família. Às vezes a gente erra sim, né? Às vezes a gente fala besteira, tá? Às vezes o inimigo coloca nas nossas bocas palavras que machucam as outras pessoas, né? Mas quando você realmente começa a aceitar e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, você se torna manso. Tudo se amansa no seu coração. Você tem prazer, você chora, você tem alegria. Você sabe que Deus vai prover tudo que você necessita, entendeu? Então assim, hoje eu me encontro dessa maneira. Eu saí de um deserto e agora estou começando a viver as bênçãos do Senhor. Tá? Passei lá no deserto e estou começando a viver as bênçãos do Senhor novamente. Por quê? Porque às vezes a gente não entende tanto amor é esse que Ele tem por nós. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, por que eu? Por que Tu me amas dessa maneira? Porque Tu me escolheste, Pai. Mas Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida. Você pode ter certeza. Você não está na casa dele em vão. Você foi o escolhido dele. Então continua firme, persevera, entendeu? Não deixa de viver as coisas lindas que esse Jesus tem para você não, tá bom? Então assim, graças a Deus hoje as minhas bênçãos estão chegando, tá? O meu contrato vai ser assinado em nome de Jesus. Eu tenho fé que tudo já deu certo, né? Que daqui para frente é só vitória. É só vitória, restaurar meu casamento, viver uma nova vida em Cristo. Claro que você ainda vai ser apontado, né? Mas não esquenta a cabeça que os outros vão falar de você, tá? Pô, tá lá, olha aquele ali, tá lá na igreja agora, né? Mas fez muita coisa. Mas aprenda uma coisa, Cristão. Você tem que viver as coisas do Senhor. E aí você aprende a consertar o seu erro. Vai lá e conserta com seu irmão, como eu estou fazendo. Conserta os erros que você cometeu com seus irmãos e Deus vai te abençoando, aos poucos. Que um vaso, quando vai para a mão do oleiro, né, do dia para a noite, que ele consegue deixar o vaso, né, do jeitinho bonito, lindo, do dia para a noite. Não, ele vai trabalhando aos poucos. É assim, Deus é o oleiro. Aí nós somos o vaso. Ele te quebra, te esvazia e começa a te encher de novo. Que não adianta só ficar o vaso oco. Ele começa a te encher. Tá? E aí a bênção começa a surgir, a tua vida começa a mudar. Basta você acreditar. Tá bom, gente? Vamos ler aqui Lucas 4, 5.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago em Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Tá vendo aí, pessoal? Vamos agora lá no 4. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede. Até aí, pessoal. O que eu entendi com esse texto? Eu entendi que devemos ser obedientes a Jesus. Que quando a gente começa a ser obediente e ter uma vida conjugal com Deus, entendeu? O que é ter uma vida conjugal com Deus? É uma vida onde você procura viver mais o que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. Tá? Você tem que procurar viver o que está aqui. Quando você começa a obedecer, quando você começa a jejuar, quando você começa a acreditar, quando você começa a ir para a tua igreja, quando você começa a fazer as coisas para o seu irmão, quando você começa a pedir perdão, a liberar perdão, Deus começa a trabalhar na sua vida. Quer ver que Simão, ele não duvidou. Quando Jesus falou para ele assim, lança a rede, ele lançou, entendeu? E não foi por isso, não foi pela fé de Simão, não, foi porque ele obedeceu, tá? Nunca desista dos seus sonhos. O que eu tenho que passar com esses textos aqui é que nunca desista. Muitas das vezes as pessoas falaram para mim, larga disso, isso não vai dar nada, larga disso, olha, vai arrumar um trabalho fechado. Eu tenho uma empresa hoje, tá, pessoal? Eu tenho uma empresa, pago meu CNPJ, assim, com dificuldade, mas a gente paga, né? Porque nada tá fácil para ninguém nesse mundo de hoje. Estamos passando por uma crise financeira muito grande no país, mas muitas das vezes as pessoas falaram para mim, larga, sai disso, isso não vai dar em nada, você não vai conseguir. Não dê ouvido, não. Deus fala que você vai conseguir sim. Então se ajoelhe, peça para Ele, se humilhe, tá? E mais importante, obedeça a palavra do Senhor, tá? Tem o culto na quarta, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou, hoje eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Não deixa de ir, não. Não deixa de ir. Vai viver a palavra, vai escutar a palavra, porque ao ouvir você começa a aprender, né? É pelo ouvir que você começa a aprender. Então, gente, não deixe de estar na casa do Senhor, porque é lá que Ele te ouve, é lá que Ele entra no teu coração, que Ele toca você de uma forma extraordinária, maravilhosa. Você sente a presença do Espírito Santo. Alabassura de cantar alas sébias. Oh, glória a Deus, Pai, aleluias. Oh, aleluias, Pai, pela minha vida. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Então é isso, pessoal. É obediência, tá? É obediência e viver a palavra. Obedeça, tá? Vai ao culto na quarta, vai ao culto na quinta, vai ao culto na sexta, vai ao culto ao domingo. Entendeu? A igreja precisou de um apoio, vai lá apoiar a tua igreja. E tudo isso conta muito para o Senhor. Tudo isso conta muito, tá? Às esse o teu pastor, ele não depende do ministério, ele tem que trabalhar, chegar cansado, mas ele está ali pregando para salvar vidas, entendeu? Esse é o evangelho, esse é o verdadeiro evangelho. Não adianta você estar vivendo também e não salvar vidas. Então eu espero que através desse vídeo você pegue o meu testemunho de vida e de exemplo para você, né? Pegue de exemplo, tá? Se você está passando pela mesma situação, achando que não vai dar certo, achando que já acabou, não acabou. Só acaba quando Ele lá de cima fala. Tá? Ele que dá a última palavra. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano. Soberano Deus, obrigado, Pai. Só Ele pode fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que você necessita. Só Ele vai prover os teus sonhos, só Ele vai prover os teus projetos, só Ele vai prover os teus celeiros. Tá? Não deixe de adorar esse Deus. E mais importante, obedeça. Tá?
Um grande abraço, graça e paz a todos. Obrigado e aleluias por esta palavra. Amém.